A bomba acaba de ser revelada. A Rússia está à beira do colapso por causa da guerra que parece não ter fim. Você já parou para pensar como aquele gigante do leste europeu que parecia invencível está perdendo terreno, soldados, dinheiro e até a própria estabilidade? Então já se prepara que o vídeo de hoje vai mostrar, com números e fatos, como a ilusão de poder russo está desmoronando bem na nossa cara. Bora entender esse caos juntos? E claro, já deixa o seu like, siga o canal para não perder nada e bora para o vídeo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o papo era reto. Vai ser rápido, vai ser limpo, vai ser fácil. Só que no caso aqui, o entulho são centenas de milhares de soldados mortos, cidades inteiras destruídas e uma guerra que já dura 3 anos. Agora segura essa. Depois de todo esse tempo, a Rússia controla apenas 20% da Ucrânia. Só 20%. Isso mesmo. Uma fatia que no mapa nem parece grande coisa. É como se alguém invadisse o Brasil e depois de anos de guerra, só tivesse conseguido tomar o estado do Maranhão. É significativo, sim. Mas dá para dizer que conquistou o país inteiro? Nem de longe. E a coisa piora. Se continuar nesse ritmo lento e desastroso de avanço, os russos vão precisar de mais de 200 anos para ocupar o território inteiro da Ucrânia. 200 anos. Ou seja, o tataraneto do Putin teria que continuar a guerra para tentar concluir o serviço. E olha lá. Aliás, só para você entender melhor. Os principais territórios que a Rússia conseguiu ocupar incluem partes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, regiões do leste e sudeste da Ucrânia. Mas até nesses lugares, o controle não é total. Ainda rolam combates, resistência local, sabotagens, guerrilhas. Ou seja, nem o pouco que tomaram conseguem manter direito. Então fica a pergunta: se a Rússia é essa potência militar que vive dizendo que é, por que está sofrendo tanto para avançar? Spoiler, porque ela não é essa potência toda. Outra comparação que ajuda a entender o tamanho do fracasso. No início, os russos acreditavam que em 3 dias estariam em Kiev, a capital ucraniana, tomando chá no escritório do presidente Zelensky. Resultado? Não só não chegaram lá, como foram obrigados a recuar das áreas próximas da capital nos primeiros meses. Foi um vexame internacional, um mico histórico, tipo dizer que vai ganhar o campeonato e ser eliminado na primeira fase, em casa. E não é só isso. As tentativas de anexação feitas por Moscou, como o referendo forçado em algumas regiões ocupadas, foram ridicularizadas pelo mundo todo. A ONU não reconheceu, a OTAN ignorou e a própria população local reagiu com desconfiança. Porque, vamos combinar, dizer que você conquistou um território porque fez uma votação no meio de uma guerra é tão confiável quanto sorteio de televisão em programa de auditório. Mas aí vem o contra-argumento clássico dos defensores do Kremlin. Ah, mas a Rússia controla territórios importantes e estratégicos. Tá bom. Mas de que adianta segurar uma cidade se você perde 10 mil soldados para isso? Ou se não consegue abastecer as tropas? Ou se todo mundo ali quer você fora dali? Território sem estabilidade não é conquista. É fardo. E a conta não fecha. Não fecha militarmente, nem politicamente, nem economicamente. Para manter esses 20% de território, a Rússia precisa deslocar tropas, gastar bilhões de rublos, enfrentar resistência diária e lidar com o desgaste de imagem. E isso sem falar das sanções internacionais que ferraram a economia russa. Mas esse assunto a gente aprofunda nos próximos minutos. Quer outra ironia? Quanto mais tempo essa guerra durar, menor a chance de a Rússia realmente consolidar essas conquistas. Porque o mundo inteiro já percebeu que essa guerra de libertação é, na real, uma tentativa fracassada de colonização do século XXI. E a Ucrânia, mesmo com todas as dificuldades, segue firme, resistindo, recuperando territórios, ganhando aliados, recebendo armas e inteligência ocidental. O Império Russo, que queria passar imagem de força, agora está preso num pesadelo sem fim, sem final feliz à vista. E o que era para ser uma demonstração de poder virou exatamente o contrário, uma vitrine de fraqueza.
E você sabe o que é mais bizarro? Tem gente que ainda acredita que a Rússia vai ganhar essa guerra, sério. Tem gente achando que é só uma questão de tempo. A pergunta que não quer calar é: quanto tempo? Porque pelo andar da carruagem vai acabar o petróleo, a comida, o dinheiro, os soldados e o Putin antes de acabar a guerra. Então preste muita atenção, porque nos próximos minutos eu vou mostrar como essa guerra está literalmente devorando a população russa, destruindo a economia e colocando todo o sistema político de Moscou no limite. A guerra, que deveria durar poucos dias, virou um atoleiro sangrento e pode marcar o início do fim do Império Russo. A verdade é dura. A Rússia está ficando sem soldados, literalmente. O país já enfrentava uma crise demográfica, mas a guerra acelerou o colapso. Desde a invasão da Ucrânia, as estimativas mais confiáveis apontam quase 1 milhão de baixas do lado russo. Mortos, feridos, desaparecidos. Um estádio inteiro de vidas desperdiçadas. E não são veteranos de elite. São jovens inexperientes, muitos com 18 ou 19 anos, enviados às pressas para o fronte. Alguns sem fuzil, sem colete, sem chance. Carne de canhão para um império em ruínas. A resposta da população? Fugir. Quando Putin anunciou a mobilização em 2022, mais de 700 mil russos deixaram o país. A maioria? Homens jovens, com medo de virar estatística, queimaram passaportes, forjaram doenças, subornaram oficiais. O objetivo era um só: escapar da guerra que ninguém quer lutar. Enquanto isso, os que ficaram foram obrigados a servir. E adivinha quem está morrendo? Não são os filhos dos generais ou dos bilionários. São os pobres, os esquecidos, os moradores da Sibéria, as minorias étnicas. A máquina do Estado devora os próprios filhos, desde que sejam os mais vulneráveis. O impacto vai muito além do campo de batalha. Faltam trabalhadores, professores, médicos. O país está perdendo uma geração inteira de homens em idade produtiva, famílias destruídas, traumas profundos, cidades inteiras envelhecendo. E mesmo que a guerra termine hoje, o estrago já está feito. O futuro da Rússia está morrendo no presente. E tudo isso, para quê? Por um pedaço de terra na Ucrânia? Pela vaidade de Putin? Pela propaganda de vitória na TV estatal? Vamos começar com uma cena real, que parece saída de uma comédia. Tanques russos sendo enviados para a linha de frente, com sacos de areia no lugar da blindagem. Isso mesmo. Os soldados abriram o casco dos veículos, achando que encontrariam aço reforçado, tecnologia de ponta. E acharam areia. Literalmente, como se a guerra fosse uma partida de vôlei de praia. Agora pensa comigo. Como é que um país que vive dizendo que é uma superpotência militar manda seus tanques para a guerra com proteção de praia? É isso que está acontecendo. E não para por aí. Aviões de combate russos foram encontrados com GPS de carro, aqueles de R$150 da loja de eletrônico. Você não ouviu errado. Caças modernos que deveriam operar com sistemas avançadíssimos de navegação e rastreamento estavam usando equipamentos improvisados, amarrados com fita adesiva no painel. Parece piada, mas é um retrato fiel da realidade nas Forças Armadas russas. Falta tecnologia, falta coordenação, falta preparo. E sabe o que mais falta? Comida, roupa, combustível, moral. Relatos de soldados russos mostram que muitos foram mandados para o fronte com uniformes de inverno vencidos, sem kit médico, sem munição suficiente, sem nem saber por que estavam lutando. Um deles disse: "Nos mandaram com 3 cartuchos e disseram, faz render." Agora me diz, isso parece exército preparado? Isso parece estratégia de potência? Ou parece um improviso desesperado de um país que mordeu mais do que podia mastigar? E a logística, então? Não vai nada bem. No início da guerra, a Rússia montou uma coluna militar gigantesca de mais de 60 quilômetros de comprimento em direção a Kiev. Parecia cena de filme apocalíptico, só que a coluna parou. Simplesmente parou no meio do caminho. Faltou combustível, faltou comida, faltou comando. Virou um alvo fácil para os drones ucranianos que foram atacando pedaço por pedaço como se fosse um videogame. Resultado: centenas de veículos abandonados, soldados desertando, equipamentos deixados para trás.
Foi uma das maiores humilhações logísticas já vistas numa guerra moderna. E tem mais um detalhe: a corrupção. Boa parte dos valores que deveriam ter sido usados para modernizar o exército foi desviada. Compraram tanques que nunca funcionaram. Fizeram contratos fantasmas para equipamentos fantasmas. Até hoje tem oficial sendo investigado por sumiço de milhares de uniformes e munições. E enquanto os soldados morrem no campo, a pergunta que fica é: como esse exército ainda está de pé? A resposta é simples, porque o governo russo usa a quantidade no lugar da qualidade. Manda mais homens, mais tanques, mais munição, mesmo sabendo que tudo isso é ineficiente. É a velha tática soviética: ganhar pela exaustão, pelo volume. Mas isso só funciona por um tempo, porque chega uma hora que acaba. Acaba o soldado. Acaba o tanque. Acaba a paciência da população. E o pior ainda está por vir, pois você vai ver como essa incompetência militar está afundando a economia do país. Porque não dá para manter uma guerra dessas. Quando o seu bolso está vazio e a sua moeda não vale nem para comprar um café. Uma guerra custa caro, muito caro. E a pergunta que não quer calar é: a Rússia tem como bancar isso tudo? A resposta curta: não. E a longa: bem-vindo ao buraco econômico que Putin cavou e está afundando junto com ele. Para começar, mais de 40% do orçamento da Rússia em 2024 foi destinado à defesa. 40%. Isso significa que quase metade do dinheiro público está indo para bancar uma guerra que não tem fim. É como se você pegasse metade do salário e jogasse num buraco que nunca se enche. E o resto? Educação, saúde, infraestrutura, tudo ficando para depois. Ou pior, sendo cortado. Enquanto isso, o rublo, a moeda russa, está virando pó. Desde que a guerra começou, ele desvalorizou tanto que já tem russo preferindo guardar dólar debaixo do colchão a confiar no próprio dinheiro. Em alguns momentos, o rublo caiu mais de 30% em poucos meses. Isso significa comida mais cara, gasolina subindo, remédio importado virando artigo de luxo. Mas calma, tem mais. Vamos falar da galinha dos ovos de ouro da Rússia. O setor energético. Petróleo e gás sempre foram a principal fonte de grana do país. Era assim que Moscou bancava seu poderio, influenciava a Europa e mantinha a máquina girando. Com as sanções internacionais e os boicotes ao petróleo russo, o país perdeu clientes importantes, principalmente da Europa. Alemanha, França, Itália, tudo cortando a dependência. Resultado? Menos exportação, menos dinheiro entrando, mais pressão interna. A Rússia até tentou desviar o foco para a China e Índia. Mas aí veio o detalhe. A China negocia com faca nos dentes. Sabe aquela história de amigo da onça? É isso. A Rússia ficou tão dependente da China que hoje vende petróleo mais barato só para conseguir vender alguma coisa. E a China compra no precinho, lucra, e ainda bota a Rússia no colo. No final das contas, Putin saiu da guerra tentando mostrar força e acabou virando um fornecedor desesperado da Ásia. E a população? Bom, o russo médio está pagando a conta, claro. O preço da carne disparou. A inflação está comendo o salário. Empresas estão quebrando. Multinacionais foram embora. Só em 2022, mais de 1.000 empresas estrangeiras saíram da Rússia, incluindo gigantes como McDonald's, Apple, IKEA e tantas outras. E aí você pensa: ah, mas o país vai substituir com produção local. Não vai. A Rússia depende de importação para quase tudo. Peça de máquina, tecnologia, software, até peça de trator. Tem fábrica voltando a usar tecnologia soviética dos anos 70. Tem avião comercial voando sem peça de reposição. Tem carro novo saindo da linha de montagem sem airbag nem freio ABS. É o retrocesso em tempo real. E para tentar tapar os buracos, o governo russo está fazendo o quê? Imprimindo mais dinheiro e aumentando impostos. Adivinha no que isso dá? Mais inflação, mais dívida, mais recessão. E se você acha que acabou, espera até o mais assustador de tudo isso. O problema agora é que Putin não pode recuar. Se ele aceitar um cessar-fogo ou um acordo de paz sem conquistar toda a Ucrânia, vai parecer fraco. Vai passar a imagem de derrota. E para um regime autoritário como o dele,
essa imagem pode ser mortal, porque é assim que esses impérios quebram. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E, internamente, a panela de pressão já está chiando. Tem general insatisfeito, oligarca perdendo fortuna, população com medo e raiva. E tem um número crescente de jovens fugindo do país para não serem mandados para morrer num campo de batalha sem sentido. O sentimento geral? Cansaço. Ninguém mais acredita que essa guerra vai acabar bem. E aí você me pergunta, mas por que a Rússia simplesmente não para? Não recua? Não senta para negociar? Porque não dá. Putin transformou essa guerra numa questão de sobrevivência política. Se ele parar agora, corre o risco de sofrer um golpe. Se tentar negociar, perde legitimidade interna. Se continuar, só piora a crise. Ou seja, qualquer escolha agora é ruim. É o que a gente chama de beco sem saída geopolítico. E para piorar ainda mais, o mundo está assistindo e respondendo. A OTAN está mais unida do que nunca. A Ucrânia, que era considerada frágil, virou um símbolo de resistência. E a Rússia, que queria mostrar força, virou o exemplo perfeito de como não fazer uma guerra. Agora pensa nas consequências de longo prazo disso tudo. Porque se a guerra continuar, como parece que vai, a Rússia corre o risco de entrar em colapso político e territorial. Sim, você leu certo. Colapso territorial. Tem regiões dentro da própria Rússia que já sonham com independência há décadas. Repúblicas como a Chechênia, o Daguestão, o Tartaristão, todas olhando de lado, esperando a fraqueza chegar para se aproveitar. E se Moscou enfraquecer mais um pouco, o país pode começar a rachar. Você já imaginou a Rússia, esse gigante continental começando a se partir como um quebra-cabeça mal encaixado? Pode parecer exagero, mas os sinais estão aí. E como diz aquela frase, impérios não caem com explosões. Eles desmoronam lentamente. E sabe o que é mais trágico? Tudo isso era evitável. Putin podia ter escolhido outro caminho. Podia ter investido em desenvolvimento, ciência, parcerias internacionais, comércio, mas preferiu a guerra. Preferiu reviver o passado e alimentar o mito do grande império russo. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra, que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!